Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou abordar a função logarítmica. Bom, primeiro a gente precisa falar o que é um logaritmo, né? Eu vou começar falando um pouco sobre operações aqui, matemáticas elementares, né? As operações básicas. Vamos pensar assim, se eu tenho essa equação aqui, né? X mais 2 igual a 9. Como é que a gente pode resolver? Bom, eu vou então subtrair dos dois lados da equação, né? O 2, né? Então, na prática eu posso pensar, se é mais 2 aqui, vai ficar menos 2, né? Do outro lado, o que vai, né, neutralizar aí, né? Ficar, né, a zero, então, mais 2 menos 2, zero do lado esquerdo, e menos 2, então, né, do lado direito. Vamos simplificar então essa linguagem, vamos dizer assim, ó, se eu tenho x mais 2 igual a 9, eu posso, né, passar esse mais 2 no final das contas, ele vai ficar menos 2 do lado direito, ou seja, se eu tenho mais do lado esquerdo, menos do lado direito. São as operações inversas. Se estiver multiplicando, eu vou passar dividindo. Se tiver como expoente, né, no caso aqui 2, eu vou passar como raiz quadrada, que é a operação inversa, né, potenciação e radiciação. Então repare que a gente tem aqui as operações inversas, adição, subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação, né. Agora, se a minha incógnita, se o meu x, né, está lá no expoente, como é que eu isolo ele nesse caso aqui? Né? Isolar quando tem outras operações a gente já sabe, mas como isolar quando ele está no expoente? Bom, não existe uma operação, vamos dizer assim, natural para fazer isso, ou as operações básicas não dão conta disso. Então, se desenvolveu uma operação artificial por meio de tabelas, né? Então, se eu quero passar esse 2, que é o que está atrapalhando aqui do lado esquerdo, para o x ficar sozinho ali, para a gente isolar ele, né? Eu posso passar ele para o outro lado, mas eu não posso passar ele subtraindo, porque não é uma adição, não posso passar ele dividindo, porque não é uma multiplicação, e eu não posso passar ele como raiz, porque não é uma, ele não está, a gente não tem um número no expoente, a gente tem um número na base ali, né? Então não dá para fazer o que a gente fez né, no caso da potenciação ali, né? X não está na base, está no expoente. Então se criou uma operação, né, artificial, que a gente chama de logaritmo, e a gente vai dizer assim, ó, logaritmo de 9 na base 2, né, porque o 2 estava antes ali na base, né, se a gente for ver nesse exemplo. Então o que quer dizer que logaritmo de 9 na base 2 é igual a x? Quer dizer que se eu pegar o 2, colocar na base e elevar a x, o resultado vai dar 9. Desse modo a gente consegue isolar o x aqui. Isso já existe tabelado, né? Existem tabelas de logaritmos, inclusive as calculadoras modernas, calculadoras eletrônicas modernas já têm isso na memória internamente, essa tabela de logaritmos, né? Mas antigamente havia livros, né? Existiam livros aí com essas tabelas, né? Ou então os livros de matemática no final apresentavam lá uma tabela de logaritmos. Bom, então vamos lá, então o logaritmo, né? O x que a gente vai chamar de logaritmo, então vai ser um número, né, que, se a gente tem outros dois números, b e a, né, b elevado a ele dá igual a a. Né, b seria a base e a o logaritmando. A gente chama então esse de logaritmando. Né. Bom, existe um logaritmo especial, porque ele aparece em muitos fenômenos da matemática aplicada, aí, né, que é o logaritmo que a gente chama de logaritmo natural, ou logaritmo neperiano, porque a base dele é o número de Euler, né, que é 2,71828, e assim vai infinitamente, é um número irracional, tem infinitas casas decimais após a vírgula, né, e muitas vezes é aproximado por 2,72 quando a gente usa o arredondamento aí de duas casas, né, após a vírgula. E o logaritmo decimal, né, quando a gente não põe nada, quando a gente só escreve log de um certo número, né, que é o logaritmando, quando a gente só escreve log e não escreve nada, fica subentendido que a base do logaritmo é 10. Então este é o logaritmo decimal. Bom, aqui alguns exemplos, né? Então a gente tem aí o 5 e tem... O que a gente quer dizer quando a gente diz que o logaritmo é 0,6990? Quer dizer que logaritmo na base decimal, tá? Log sem nada, assim. Quer dizer que 10 elevado a 0,6990 é igual a 5, né?
que a gente quer dizer que o logaritmo de 6 é 0,7782? Quer dizer que 10 elevado a esse número é igual a 6, né? E assim por diante, né? Então, é assim que funciona, né? Algumas propriedades dos logaritmos. Então, como qualquer número elevado a zero dá igual a 1, então o log de 1 em qualquer base é igual a zero. Né? E como qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então o log de um número b na base b, né? Quando a gente tem o mesmo número no logaritmando e na base, então o resultado desse logaritmo é 1. Né? Algumas outras operações, aqui só para dar exemplo, né? Então log de 1 na base 8, na verdade não importa a base, vai ser igual a 0. Log de 5 na base 5, quer dizer, quando é a mesma base, é igual a 1, né? Só para dar alguns exemplos. Bom, aqui eu não vou entrar muito em detalhes aqui da demonstração de por que funcionam assim essas propriedades, mas basicamente se a gente tem uma multiplicação no logaritmando, a gente pode então fazer a soma dos termos, né? Dividir isso em dois logaritmos e somá-los. Né? Então, log de A vezes C numa certa base B é a mesma coisa que log de A mais log de C, né? Na mesma base. E o recíproco também acontece para divisão, né? Então, se eu tenho dentro do logaritmando uma divisão, fora dos logaritmos, então a gente pode transformar isso numa subtração. Então, log de A divididos por C numa base B é a mesma coisa que log de A menos log de C. Então, só para dar um exemplo, né? Log de 3 vezes 7 na base 5 é a mesma coisa que log de 3 separado, né? Na base 5 mais log de 7 na base 5. Ou log de 9 divididos por 5 é a mesma coisa que log de 9 menos log de 5, né? Tudo aí na base 3. Se eu tenho um certo número no expoente do logaritmando, ele passa para frente do logaritmo multiplicando. Por exemplo, se eu tenho log de 7 na base 5 elevado a 2, o 2 passa para frente do logaritmo multiplicando. São algumas propriedades, tá? Bom, vamos ver como funciona então a função logaritmo. Vou pegar aqui o logaritmo decimal, tá, pessoal? Quando a gente tem só log, né? Quando não tem nenhuma base indicada ali, então a gente interpreta como se fosse 10, né? Então log de x é a mesma coisa que log de x na base 10, tá? Bom, então se a gente fizer de 0 a 1, né, vai dar menos 1. Se eu for pegar aqui alguns valores, tá, maiores que 0, depois vou dizer por quê que tem que ser maior que 0, mas eu vou pegar alguns valores aqui, né? Pode ver que está dando negativo, uns valores baixos, tal. Depois começa a aumentar um pouco, né? Vai aumentando, né? Mas não muito, né? Vamos dizer assim. Então, se a gente colocar aqui no gráfico, o gráfico da função logaritmo vai ter este aspecto aqui. Se a gente pegar o gráfico da função exponencial, ele é um espelho, vamos dizer assim, ele é simétrico, né, ao gráfico da função exponencial. Nesse caso aqui ele é crescente, mas o crescimento dele é lento, muito mais lento do que a função exponencial e, em geral, também mais lento do que as polinomiais, né, função do primeiro grau, do segundo grau. Então, aqui é uma função crescente, mas é um crescimento lento, né. E se a gente botar um zoom aqui, né, é o mesmo gráfico, mas estou botando um zoom aqui para me aproximar do eixo Y. Embora pareça, né, que ele toca o eixo Y, na verdade ele nunca toca. Assim como na função exponencial, vai ter um valor ali que ele não vai nunca tocar, né, num certo eixo, se a gente for pensar no eixo horizontal. Aqui na função logaritmo a gente pode pensar no eixo vertical, em que ele nunca vai tocar. Se a gente está falando da função log de x, né, original, então nunca vai tocar no eixo Y exatamente, né? Aqui um outro exemplo agora é ln. Agora a base, em vez de ser 10, né, é o log na base e, na base que tem o número de Euler, né? Então é o logaritmo neperiano aqui nesse caso. Os valores vão mudar um pouco, mas o comportamento da função, se a gente colocar na tabela e depois no gráfico, a gente vai ver que é o mesmo, né? É um desenho muito parecido. Né? Só os valores vão mudar um pouquinho aí nesse caso, né? Bom, se a gente for observar o domínio e imagem da função log de x, né, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Porque pode ter alguma soma ali dentro do logaritmando, pode ter uma soma fora. O aspecto da função vai ser o mesmo, mas ela vai estar deslocada para o lado, para cima, para baixo, né? Enfim, mas o comportamento vai ser basicamente o mesmo. Se a gente for pegar essa função aqui, log de x, o domínio dela vai ser os reais positivos, tá? Então a gente exclui o zero.
né? Por que a gente exclui o zero? Porque na operação de logaritmo não tem como tu fazer a base elevado a algum número e isso dá negativo, né? Então, na verdade, não existe o log de número negativo, tá? Então aí no domínio a gente exclui esses números, certo? Então o que a gente vai deixar lá? A gente vai deixar os positivos e vai tirar o zero também, certo, pessoal? A gente vai então deixar os positivos tirando o zero. Mas a imagem pode ser qualquer número, porque no gráfico, se a gente for ver, né, vai de menos infinito, vai vir lá de baixo e vai até lá em cima, embora o crescimento seja devagar, né, seja bem lento, né, ainda assim ela vai aumentar indefinidamente, ou seja, então vai de menos infinito até mais infinito. Então a imagem são os reais, né, então pode assumir qualquer valor, mas o domínio que tem uma restrição aí que vai pegar só os positivos, né, tirando o zero, né. Era isso, até a próxima.